Então, vamos continuar a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora analisando o artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, o artigo 6º está tratando de interpretação, basicamente uma interpretação teleológica, né? Vamos dar uma análise mais aprimorada do artigo 6º. Na interpretação, ou seja, como se interpreta a lei, ou seja, o ECA, como ele deve ser interpretado. Deve-se levar em conta os fins sociais a que ela se dirige. Os fins sociais do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, a proteção integral deve ser observada quando for interpretado o próprio ECA. As exigências do bem comum, ou seja, dando aí a segurança e a garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? A preservação desses direitos por meio aí das exigências do bem comum. Os direitos e deveres individuais e coletivos, sempre aí priorizando os direitos e deveres individuais e coletivos, dando aí logicamente a prioridade do Ministério Público na atuação aí frente a essas causas de direitos coletivos, né? E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então aqui o artigo 6º ele já demonstra que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento e devem ser tratadas de forma peculiar, ou seja, de forma específica, para que seja garantido aí seus direitos, tendo em vista que elas são pessoas em desenvolvimento, ou seja, elas não atingiram o seu nível máximo de possibilidades físicas e mentais. Então, a criança e o adolescente são considerados hipossuficientes nesses aspectos. É importante ressaltar também a Lei de Introdução das Normas de Direito Civil, que trata lá que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, ou seja, sempre o juiz deve atender os fins sociais a que a própria norma que ele estiver interpretando. Então, da mesma forma, no artigo 6º, eles vai ser observado aí as regras básicas do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Através dessa interpretação teleológica é que o aplicador do direito ele deve buscar extrair da norma a finalidade a que ela se dirige. No caso do Estatuto, como eu já ressaltei, a finalidade é proteger de forma ampla, o mais abrangente possível, a criança e o adolescente. E sempre com base nesse objetivo, né, de proteção que o intérprete deve examinar todos os dispositivos legais. Importante ressaltar também que a competência legislativa para tratar sobre o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente e tratar sobre a juventude, a infância e tudo mais, recai sobre a União, disposto ali também no artigo 24, inciso 15, recai sobre a União, também os estados e o Distrito Federal, ou seja, é uma competência comum tanto para a União, estados e Distrito Federal, sendo que compete à União tratar sobre os temas gerais e os estados e municípios e Distrito Federal tratam de regras aí que poderiam complementar aí a norma. Então, a norma fundamental da criança e do adolescente é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e cabe aí aos estados e Distrito Federal tratar também sobre esse mesmo tema. Então, o artigo 6º trata sobre interpretação. Sempre que for analisado o próprio ECA, deve ser observado aí a proteção integral e os fins da própria lei, as exigências do bem comum, visando garantir aí os direitos e deveres individuais e coletivos e observando sempre a condição peculiar da criança e do adolescente. Situação essa que demonstra que eles são pessoas em desenvolvimento e são consideradas hipossuficientes.